Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Cara, comentário de hoje achei top de linha, top de linha. Cara, olha, se tem uma coisa que eu curto são os inscritos do meu canal. Primeiro porque assim, quando eu tô fazendo uma live os caras me salvam. Tem cada pergunta que eu sou salvo, mano. Mas nesse ano novo eu quero começar com um comentário aqui do Ramone F da Silva Silva. Bom dia, bom vídeo. Penso o seguinte: se os caras estão errados com relação às traduções em português, que eles dizem ser mais corretas, e se não há adulterações no texto como você diz, mas a realidade é que existe de fato, e se não, por que tantas mudanças no texto em português? Texto que às vezes não corresponde com o original. Se você diz que é 171, é só você mostrar o oposto, o que realmente é isso. Pois existem dois tipos de pessoas: aquelas comprometidas com a religião e supostamente a verdade, e aquelas compromissadas com a verdade sem rabo preso com a religião alguma. Só isso. Se você não vai ser só mais um na internet, tá bem? Desculpa qualquer coisa e obrigado. Eu achei interessante, é claro que dentro do hebraico eu sou bem raso por enquanto. Por enquanto eu sou bem raso. Minha luz aqui não tá acesa. Ixi, vou ter que consertar minha lâmpada aqui. Bem fraco. Mas acontece o seguinte: por que necessariamente o vídeo que eu tô falando aqui o vídeo que ele foi esse comentário foi na Bíblia Israelita Verdadeira. Eu apresento a Bíblia Hebraica. Eu simplesmente apresento a Bíblia Hebraica Verdadeira, né? Eu comento, né? Os caras que ficam falando de nome, tem uns caras que ficam inventando umas teorias. Mas eu vou explicar por que na minha cabeça, basicamente, existem tantas diferenças de tantas traduções no hebraico. Eu vou pegar um texto aqui, bem da hora. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Gênesis 4, verso 7. Eu vou pegar aqui na minha versão, na versão Almeida Corrigida Fiel, que eu utilizo mais. Eu acho ela fascinante. Olha Gênesis 4, 7. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então tá, se fizeres bem, não é certo que será aceito? Então se você fazer bem, sua oferta não vai ser aceita. E se não fizeres bem, o pecado, a transgressão jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deves dominar. Então olha como foi traduzido aqui. Agora presta atenção como foi traduzido na NVI. A NVI segue uma linha de tradução um pouquinho diferente. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então você tem que dominar o pecado, aqui está dizendo. A mesma coisa disse ali, mas com palavras um pouquinho diferentes. Ok? Agora, olha a Bíblia de Jerusalém, como traduz. Se estiveres bem disposto, não levantarias a cabeça, mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como um animal acuado que te espreita. Podes acaso dominá-lo? Eu pergunto, por que existem essas diferentes traduções? Por que eu escolhi de fato esse verso? Porque esse é um dos muitos versos na Bíblia hebraica que qualquer tradução que você pegar vai estar divergindo. Por que, Adolfo? Por que isso ocorre? Porque existem traduções no hebraico, por exemplo, no caso aqui, tem um livro do Pedro Apolinário que diz Explicação de Textos Difíceis e Leia e Compreenda Melhor a Bíblia. Ele vai falar mais profundamente sobre essa questão, que ali você tem problemas de feminino e masculino. E aí é uma tradução que todas as traduções vão divergir, porque cada tradutor se depara com esse texto e tem uma tremenda dificuldade de traduzir. Então qualquer tradução em português que você pegar, ela vai ter uma limitação, porque ela não consegue corresponder à literalidade do texto, porque não faz sentido, e ela, ao interpretar, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia de Almeida Corrigida Fiel e a NVI, vão ter dificuldade de interpretar o texto, de traduzir e interpretar o texto. Simples assim, meu irmão. E aí, você pode pegar, e vai ter vários outros textos na Bíblia, além deste, eu estou pegando este como exemplo, que vão ter dificuldade de tradução. Então, o cara chega e fala assim, tá errada essa tradução? Pera, vamos com calma, pera aí. É uma passagem de difícil interpretação, uma passagem de difícil tradução, ou houve um erro mesmo? Porque existem vários fatores antes de você chegar num erro premeditado de tradução. Existem vários tipos de acontecimentos que podem ocorrer numa tradução, sem ser um erro intencional mesmo, sem ser um erro intencional de tradução. O nome de Deus, por exemplo, é um. É difícil você
Você mantém o tetagrama, você translitera, você coloca como os judeus fazem hoje, coloca Senhor, como é que faz? É difícil, é difícil, entendeu? Existem questões de tradução que elas são extremamente complexas. E aí eu tô pegando aqui o texto de Gênesis 4, 7, você pode buscar em várias traduções, você vai ter divergências. Vendo uma live do Hebraico Pro, cara, ele teve um texto lá que ele falou, olha, esse texto aqui, todas as traduções divergem uma da outra, você pode pegar qualquer tradução, elas vão divergir. Lá em Isaías. Então você vai ter vários textos ao longo da Bíblia que são difíceis mesmo de interpretação, difícil de tradução. Compreende? Então assim, a gente tem que parar. Falar, não, opa, aqui é um erro intencional de tradução. Não, que eu acredito que erro intencional de tradução quase não tem na Bíblia. Sinceramente, eu não acho que tenha, eu não vi um erro intencional mesmo. Eles fazem essa tradução aqui mesmo para defender. Só tem uma Bíblia mais ou menos que eu... Não, teve uma Bíblia, eu conheço uma Bíblia só que ela coloca erros intencionais ou coloca enxertos adicionais por questão doutrinária. Uma outra mesmo, você vai ter na própria Bíblia de Jerusalém, lá no Novo Testamento, uma versão mais antiga, mas foi corrigido nessa edição, uma tentativa de colocar a questão de padres dentro da igreja, de não ser casado, entendeu? É um texto lá de Timóteo. Mas isso aí é fácil você ver. Agora, por exemplo, estou me mencionando aqui questões que não são intencionais. Existem problemas de tradução que não são intencionais, devido à limitação do português e devido à complexidade e antiguidade do hebraico. Estamos falando de um idioma de 2, 3, 4 mil anos atrás, bicho. 4 mil anos atrás. Estamos falando de grego, grego de linguajar de 2 mil anos atrás. Então nós temos que respeitar isso aí. Então quando hoje eu amadureci bastante, eu falo, olha, eu sou muito cauteloso ao falar que tem um erro de tradução, tem um problema, temos um problema e temos uma dificuldade no tocante a isso, entendeu? Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Por exemplo, às vezes pode aparecer uma tradução que ela aparentemente ela é complicada, entendeu? Mas devido à limitação, você pega uma palavra no grego, por exemplo, liu tem vários significados: soltar, libertar, desamarrar, né? Ele é traduzido como quebrar em João 5,18 ou violar. Todas as traduções trazem violar. Mas, cara, se você fala, não, mas pera, essa tradução de violar que Jesus violava, sabe? Então ele é transgressor da lei, então por que ele não foi apedrejado pelos judeus? Então veja que uma tradução aqui, ela em João 5,18, ela gera alguns problemas doutrinários. Pro próprio Jesus. Então Jesus não era o transgressor da lei. Como é que ele morreu na cruz pelos transgressores da lei se ele era também um transgressor da lei? Tá entendendo? Então, você tem problemas de tradução, mas por quê? Não é que seja intencional, é porque às vezes a melhor palavra que cabe ali é aquela ali, mas a interpretação vai ter que ser completamente diferente. Então é isso que eu digo para vocês: um texto na língua original ele tem um valor, ele tem um peso, uma tradução ela já tem outro, e ela existe a limitação, existe a complexidade de tradução. Eu sei que eu estou confundindo você aqui, vou mencionar aqui a João 5,18 ou mencionar Gênesis 4,7, porque são textos que literalmente não devem ser os primeiros textos que você deve pegar para traduzir. Jó, por exemplo. Cara, Jó, eu tava conversando com um amigo meu, Santana, ele falou pra mim, Adolfo, Jó é o livro mais difícil de traduzir da Bíblia. Primeiro, porque o cara é poético, o livro é poético. Segundo, porque é um hebraico com um sotaque muito aramaizado, porque o Jó é um livro tão antigo que ele beira o aramaico. Então, a gente tem essas problemáticas. Então, assim, o cara não pode chegar e falar assim, a minha tradução aqui é a perfeita, é a inerrante. Não, toda tradução tem problema. Toda tradução tem problema. Entendeu? E você vai ter traduções, estou aqui falando abertamente, você vai ter traduções que não é culpa do tradutor, é porque o texto é difícil. Você nunca se deparou com um texto da Bíblia que você não sabe literalmente explicar nada sobre ele? A Bíblia faz isso com a gente. Ela nos força a pensar, ela nos convida a pensar. E existem textos que são difíceis para qualquer tradutor. Gênesis 4:7 é um deles. O segundo sábado lá de Lucas é um outro texto difícil de traduzir, né?
Tem um texto lá de Lucas, que eu não vou citar de memória aqui, tem uma questão crítico-textual, que, cara, é dificílimo de interpretar aquele texto, né? E aí, saindo já um pouco da tradução bíblica, você tem um texto lá de Isaías que fala que aquele que pecar morrerá só depois de 100 anos. Aí você fala, nossa, velho, mas pera aí, aqui tá falando do novo céu e da nova terra, a gente interpreta como novo céu e nova terra, mas tá falando de pecado e morte, mas no novo céu e na nova terra não vai ter pecado e morte. Então, você tem uma embolação, cara. Então a Bíblia, ela é um texto difícil pela sua antiguidade, ela é difícil pela diferença cultural, ela é difícil por vários motivos. Porque a Bíblia ela é um livro que quer te tornar inteligente, então ela te põe dificuldades para que você possa transpassá-las. Existem assuntos que são tranquilos na Bíblia, mas existem assuntos que vão exigir que você se esforce mentalmente. Porque se você se esforçar mentalmente, você vai crescer espiritualmente. Entende? E aí, torno a dizer as traduções. E tem traduções que são impossíveis de serem iguais umas às outras. Porque literalmente são complicadas e são complexas. É isso. Não tenho mais o que dizer. E só quem sabe hebraico, quem estuda a questão de tradução, sabe disso. Eu falo do hebraico, falo do grego. Existem textos que, assim, o cara entender a grandeza do texto, só no hebraico e só no grego. Para entender a grandeza do texto. Entende? Não sou um pesquisador exímio no hebraico. Tô começando agora. Quem sabe eu chego lá. Mas o texto, ele nos convida a pensar, a estudar. Por isso que eu te convido a estudar grego, a estudar hebraico, entendeu? A estudar teologia. Eu te convido mesmo, tô te convidando aqui, meu amigo. Sem medo de ser feliz. Entende? Então, o assunto é complexo, é tenso. E assim, eu vou tentar trazer alguns textos difíceis de serem traduzidos, vou ver com alguns amigos. Vou começar a tentar desenvolver um sistema de tradução. É que eu não tenho muita coisa de hebraico, eu preciso comprar alguns interlineares aí do hebraico. Entende? E basicamente é isso aí. Então, existem traduções. Agora, aparece um cara aí dizendo que a tradução dele é a melhor tradução do mundo e que todas as outras estão erradas. Calma, velho, calma. Né? Calma, mantenha calma. Não crie pânico. Né? E, de fato, concordo com o comentário concordo com o comentário do Ramone, que se eu não falar, eu simplesmente falar que é um 71 e não mostrar o oposto, eu estou sendo como qualquer outro. Só que assim, cara, a partir do momento que você tem o texto hebraico, você não precisa de tradução. Você tem o texto grego, você não precisa de tradução. Você começa a conseguir interpretar e ver a grandeza do texto. Entende? Então, hoje, por exemplo, é a Bíblia que eu levo para a igreja. Essa aqui é a Bíblia que eu levo para a igreja. Não prego com ela ainda. Um dia eu vou conseguir pegar, bater o olho no texto hebraico, ler ele, traduzir na hora. Um dia eu pretendo fazer isso. No grego pretendo também fazer isso na hora, na lata lá, tranquilamente. Né? E pretendo futuramente estar trazendo textos aqui, mais textos que são difíceis de interpretação para vocês. Porque vocês do meu canal merecem. E é meu dever aqui, como Adolfo Clay, como o cara que dirige esse canal aqui, é o meu dever cumprir essa missão, entendeu? É meu dever, eu me ponho nessa missão aqui porque, cara, vocês são top demais, cara. Vocês, meus inscritos, são top demais. Eu não tenho o que criticar em vocês, eu não tenho o que falar. Vocês me ajudam, vocês me convidam a estudar mais e vocês entendem minhas limitações. Minhas limitações no hebraico, porque a Bíblia israelita corrige muitos textos no hebraico pro português. Mas peraí, só pegar o texto hebraico, mano, acabou o problema. Tá achando ruim das versões em português? Pega aqui e seja o bichão da goiaba. Vá lá, sinta-se livre. Mas entenda que as traduções, qualquer tradução é limitada. Não só bíblica, mas qualquer tradução de qualquer livro, de qualquer coisa, é limitada. Porque a grandeza com que ela é concebida... Eu estou pegando aqui, eu vou pegar a obra de Shakespeare. A grandeza com que as obras de Shakespeare foram concebidas, Shakespeare concebeu essas obras no inglês, são impossíveis de serem transmutadas, traduzidas
explicadas na sua grandeza em português. Isso é impossível, impossível. Você pode pegar Aristóteles no grego clássico, a grandeza, a nuance de pensamento, o uso de palavras que eles fazem, os trocadilhos que eles fazem. É impossível você fazer isso no português. Você tem traduções boas, respeitosas, que tentam elucidar, mas é impossível. Você pega uma música no inglês, cara, traduz ela para português, é uma droga. Seja como as músicas são grandes. E aí eu te falo, quanto mais a Bíblia, que foi concebida, inspirada pelo próprio Deus do universo. Então imagine a grandeza dessa bagaça. E eu utilizo aqui bagaça no sentido de coisas gerais, né? Eu uso bagaça para tudo. Bagaça desse telefone, a bagaça dessa Bíblia. Então, imagine a grandeza com que a Bíblia foi concebida, com a inspiração divina, escrita por homens, inspirada por Deus. Imagine a grandeza. Então não pense que é uma tradução em português que vai resolver isso. Né? Eu gosto muito da Corrigida Fiel, mas eu sei que ela tem limitações. Você pode gostar da Almeida atualizada, ela tem limitações. Pode gostar da NVI, ela tem limitações. Você pode gostar da Bíblia de Jerusalém, ela tem limitações. Aí eu não gosto das versões em português, eu gosto da King James, ela tem limitações. Eu sou católico e eu sigo a Bíblia dita pela Igreja Católica, a Vulgata Latina, a Nova Vulgata Latina ou a Vulgata Clementina. Tem suas limitações. Então, eu convido vocês a estudarem, convido vocês a pensarem e repensarem muitas vezes as nossas críticas. Entende? Porque erros intencionais eu acho que são poucos mesmo que tem na Bíblia. E são fáceis de serem buscados. São fáceis de serem achados. Entendeu? Basicamente é isso aí. E quando você vê, você fala na lata, não, isso aqui tem intenção teológica, isso aqui tem intenção dogmática, né? Mas necessariamente quase não acontece. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Adolfo Eucler à sua disposição.